E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo anterior eu comecei a falar um pouquinho sobre a parte de hardware, né? Então a parte física do computador. Um card aqui em cima vocês vão ver, eu aqui, não sei onde é que tá aparecendo o card aqui, né? Vocês vão ver um pouquinho falando a playlist completa, né, da disciplina. E antes de eu dar início no nosso conteúdo desse vídeo, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, comentem caso tenham alguma dúvida. E eu estou à disposição. Vamos lá então, né? Então, a gente tem aqui a continuação do nosso conteúdo. Então, no vídeo passado eu comecei a falar, como eu falei, estava falando antes sobre hardware, e nesse vídeo eu vou dar continuidade. Então, no vídeo passado eu falei sobre os hardwares chamados essenciais, né? Aqueles que são importantes para que o computador possa funcionar. E nesse vídeo eu vou falar sobre aqueles hardwares que eu chamei de não essenciais. Os hardwares não essenciais são aqueles que, como eu expliquei no vídeo passado, tendo ou não tendo no seu computador, né, falando do computador de novo, mas entenda como um dispositivo eletrônico, ele vai funcionar. Talvez você não consiga usar, então aí é um detalhe muito importante, né? Mas você não precisa necessariamente ter esse dispositivo ali para que ele possa funcionar. Então a gente vai ter basicamente as memórias, que não são as memórias principais, a memória RAM, e os periféricos. Então, as memórias vão ser os discos rígidos, os dispositivos de estado sólido, as mídias óticas, que são as memórias secundárias, tá? Nós chamamos também de memória secundária. Tem uma função um pouco diferente da memória principal, né, que eu falei no vídeo passado. E a gente vai ter os periféricos. Os periféricos vão ser classificados em três tipos: periféricos de entrada, de saída, e aqueles que podem fazer as duas tarefas ao mesmo tempo. Tá? Vou falar um pouquinho sobre alguns desses periféricos, alguns desses dispositivos, eu não vou me aprofundar em todos, até porque como eu venho falando, estou tentando fazer com que os vídeos não cheguem, não fiquem muito longos, né? Então, para ficar mais fácil de vocês conseguirem compreender. Então, vamos lá, vamos começar com um dispositivo que não está englobado ali, mas que muitas vezes as pessoas nomeiam de uma maneira errada. Então, nós vamos começar com o nosso gabinete. Então, o gabinete é o local onde nós vamos acondicionar, nós vamos colocar o hardware do nosso computador. Entendam que o gabinete, muitas vezes, como eu falei no vídeo passado, ele é chamado de CPU, né? Então, de forma errada, pela maioria das pessoas. Então, as pessoas costumam chamar isso aqui de CPU, mas não, esse cara é só o gabinete. Ah, professor, então periférico é o que está dentro do gabinete. Não, não necessariamente. Pode estar do lado de fora, como um teclado. Ah, mas então o que está do lado de fora é periférico. Também não. O que está dentro também pode ser periférico. Tá? Então entendam que o gabinete é só um lugar para você guardar, para facilitar a montagem das peças, proteger um pouco da poeira, um pouco, né? Porque a gente está num ambiente aqui que é bem complicado para proteger da poeira. E também para ajudar um pouco no processo de dissipação de calor. Se bem que é onde nós estamos aqui, talvez ficar fora do gabinete fosse melhor para dissipar o calor, né? Então vamos lá, vamos entender aqui um pouco. Depois eu tenho aqui o disco rígido. O que é o disco rígido? Ela é uma memória não volátil, né? Então eu falei no vídeo passado que é uma memória volátil, aquela memória que quando você desliga o computador, ela perde tudo. Não volátil quer dizer que ele armazena, ele foi criado, os discos rígidos, esse tipo de memória, que é o disco rígido, também chamado de HD, que é o SSD, que são os pendrives, os CDs, os DVDs. Eles foram criados com a função de permitir que você possa armazenar os seus arquivos, as suas informações de forma permanente, vamos dizer assim, né? Então você vai ter ali até que ou você apague ou aquele dispositivo apresente algum defeito, que ele pode apresentar. Tá? Ele vai ter geralmente os HDs tamanhos de 2,5 e 3,5 polegadas. Os discos de 2,5 polegadas geralmente são para notebooks, os de 3,5 polegadas geralmente para computadores de mesa. Geralmente porque você pode ter, como por exemplo no meu computador aqui eu uso um HD de 2,5 polegadas no meu gabinete, não faz diferença nenhuma. Ele vai ter dois tipos de conexão. As conexões mais antigas são as conexões do tipo IDE. Elas eram paralelas, então tinha uma velocidade de comunicação mais lenta, e as comunicações mais novas são do tipo SATA. O SATA usa uma comunicação serial, então ele consegue ter uma comunicação bem mais rápida entre o disco e os demais equipamentos do nosso computador, mas mesmo assim ele ainda é um dispositivo muito lento, né? Por quê? Porque justamente tem esse disco que fica girando e ele demora demais, né? Então ele é um dispositivo mecânico. Com relação ao tamanho do HD,
Os HDs eles são medidos em tamanhos de gigabytes ou terabytes. Então você tem HDs ali, por exemplo, de 500 gigabytes, 1 terabyte, 2 terabytes, e aí vai depender daquilo que você está buscando ali para você armazenar. Uma evolução do HD é o SSD. O que é o SSD? É um dispositivo de estado sólido. Ele armazena as informações dentro de um chip de memória. Só que esse tipo de memória, como o HD, também é não volátil. Então ele não se apaga quando a energia acaba. Tá? Ele tem uma principal vantagem que é a velocidade, porque ele está usando um chip eletrônico. Ele é muito mais rápido do que um disco mecânico girando. Então você consegue ter um ganho de desempenho muito grande quando você está montando no seu computador ou está atualizando o seu computador. Né? Só que também ele tem uma desvantagem, que é o preço dele. Ele é um pouco mais caro do que o preço de um HD. Tá? Então, eu costumo dar um exemplo bem prático. O preço que você paga num HD de 1 tera, você iria pagar, por exemplo, no SSD de 10 vezes menos tamanho, então de 120 gigabytes, né? Um pouco mais de 10 vezes, um pouco menos de 10 vezes, né? Então é isso daí, tá? Então essa é a diferença. Existem versões mais novas dos SSDs que usam um conceito chamado de NVMe, que é uma tecnologia mais avançada ainda, mas continua sendo um SSD. Tá? A gente tem as memórias óticas. Um detalhe, gente. Aqui nos SSDs a gente pode englobar os pendrives. Os pendrives são memórias do tipo SSD. Tá? Ela é uma memória de estado sólido. Tá? As memórias óticas são aquelas que usam a luz para fazer a leitura e a gravação. Basicamente foram muito usadas nos anos 90 e 2000 para disponibilização de conteúdos para ser transportado de um lado para o outro, mas hoje em dia é muito difícil você encontrar, porque as memórias óticas elas tendem a ter uma velocidade de comunicação muito lenta. O preço é baixo, então ela é muito barato para você ter um disco que armazena uma quantidade grande de informações, mas a velocidade é muito lenta, então ela não é tão encontrado hoje em dia. Então, dando um exemplo aqui de casa, eu tenho o meu computador de mesa, meu notebook e o notebook da minha esposa, são 3 computadores aqui em casa. Nenhum deles tem leitor de CD, de DVD, de Blu-ray, de nada, né? O único leitor de DVD da minha casa é o do videogame, que também não funciona faz muito tempo. Então, faz muito tempo que eu não sei mais o que é ler uma mídia desse tipo, tá? Aí eu vou partir para os periféricos. Então vamos tentar conhecer o que são os periféricos de entrada. Periféricos de entrada são aqueles periféricos que permitem que eu entre com os dados no computador. Como eu tinha falado lá no primeiro vídeo, quando eu comecei a falar da informática. Né? Então a gente tem entrada, processamento, saída e armazenamento. As memórias são armazenamento, o processador é processamento. Aqui eu tenho a entrada. Então eu tenho os dois principais, mais comuns para computadores, que são teclado e o mouse. Professor, no meu notebook não tem mouse. Você tem um touchpad lá, um lugar que você mexe, é como se ele funciona como se fosse um mouse, tá? E eles são os dois principais. Com relação ao teclado, o que a gente tem que entender são os padrões de teclas, né? Então ele segue um padrão da BNT para definir as teclas, a não ser que você compre talvez um teclado ou um computador fora do país, ele não vai ter no padrão ABNT, e aí, por exemplo, você não vai ter o C cedilha, talvez você tenha alguma dificuldade para lidar com isso. É isso que você tem que olhar. Existem os teclados mecânicos e os teclados não mecânicos, né? Então os teclados mecânicos eles têm uma sensibilidade maior, então você consegue ter um ganho de tempo de resposta, mas eles são mais indicados para profissionais de alguma área, né? Os teclados mais comuns vão auxiliar a gente normalmente. E eles geralmente vão se conectar ao computador usando uma porta USB, uma conexão USB, tá? Deixa eu escrever aqui, né? USB, que é um padrão de conexão mais comum para a grande maioria dos periféricos, dos dispositivos no mundo atual, né? Depois a gente tem o mouse. O mouse é um dispositivo de captura de movimento, então você movimenta ele por cima de uma superfície, ou seu dedo, né, você está movimentando, e ele vai desenhando essa movimentação pela tela do seu computador. Os mouses hoje em dia, na sua grande maioria, são mouses que usam uma luz para fazer esse controle de movimentação, para detectar o que está acontecendo, né? E o que nós temos que olhar no mouse é o que nós chamamos de pontos por polegada, que é
qual a distância que você vai ter que percorrer na sua superfície para que aquele mouse possa processar alguma coisa. Quanto menor o ponto por polegada do mouse, maior a distância que você tem que percorrer. Quanto maior a ponto por polegada, menor a distância. Então, mouses com, sei lá, 16 mil pontos por polegada, você precisa mover alguns milímetros o mouse na sua superfície para que ele possa se movimentar, por exemplo, por uma tela inteira. Então, a mesma coisa dos teclados, esses mouses com maior resolução, né, então pontos por polegada, são mais indicados para atividades mais profissionais, como edição de vídeo, para quem vai jogar de forma profissional, né? Depois a gente tem lá os outros dispositivos que eu coloquei, os microfones, então o microfone para capturar o áudio, converter ele e jogar para dentro do computador. O scanner, que é nós pegarmos documentos em papel, escanear, né, jogar para dentro do computador, seja um texto, uma imagem, e as câmeras, né, para capturar o que vocês estão vendo aí, tá? Então, são dispositivos que vão permitir a captura de dados não textuais. Então, são isso os periféricos de entrada, tá? Periféricos de saída, a gente tem o principal deles é o monitor, hoje em dia, né? Que a gente vai utilizar para trazer a imagem, né? Então vai pegar as imagens que são processadas na placa de vídeo e vão trazer para a gente. Esses monitores, na sua grande maioria hoje em dia, são de LED, né? Então, para exibir, são aqueles monitores mais finos, tem um consumo de energia mais baixo, tem uma resolução maior, então eles podem suportar resoluções aí altíssimas, né? Mas também você vai encontrar alguns outros tipos de monitores, né? Então, talvez você encontre monitores ainda mais antigos de LCD, que vão ter uma forma diferente de comunicação, né? Se você está num ambiente mais antigo ainda, talvez você encontre aqueles monitores de tubo, né? Os CRTs, mas é mais difícil. Depois a gente tem as caixas de som e os fones de ouvido, como esse daqui, né? Para pegar as informações, para trazer as informações em forma sonora para a gente, né? Essa caixa de som e esse fone de ouvido, eles geralmente vão estar conectados através das conexões de áudio na placa-mãe, mas alguns já suportam conexões através de USB, tá? E por fim, a impressora, que é para a gente jogar para o papel aquilo que você está vendo na sua tela. Óbvio, existem as impressoras 3D, que são um pouquinho mais avançadas, né? Então você vai permitir imprimir componentes. Então eu quero imprimir sei lá, uma bolinha de borracha para usar para alguma coisa. Então você tem uma impressora que vai permitir isso usando um material específico para esse tipo de trabalho, tá? Então esses são periféricos de saída. E a gente tem as placas de expansão. São aquelas placas que você conecta na sua placa-mãe ou nas suas portas USBs para expandir, para melhorar, aumentar as conexões do seu computador. Reparem que boa parte dessas placas já estão embutidas nos seus computadores ou nos seus celulares, né? Você não precisa necessariamente expandir, mas aqui é justamente como fala, expandir, melhorar, né? Você pode ter placas de som, então imagina que você vai trabalhar com edição de áudio de forma profissional, então você coloca uma placa de som mais profissional ali. Você quer um computador para, por exemplo, monitorar várias câmeras de segurança na sua empresa. Você vai colocar placas de rede para ele se comunicar com maior detalhes. Ou então, por exemplo, né, o meu computador aqui de casa não tem placa de rede sem fio. Eu vou lá e conecto esse carinha aqui, né, usando uma porta USB. Talvez vocês não vão enxergar, mas é uma placa de rede sem fio que está aqui, né? Então eu conecto ali, eu consigo usar o meu computador com Wi-Fi. Placas de modem não é mais comum hoje em dia, mas era uma forma que nós tínhamos para interagir com o mundo externo nas conexões de rede antigas. E as placas de expansão de USB. Então, vamos dar um exemplo bem prático. Você comprou um computador notebook, né? Os notebooks, alguns deles hoje em dia, vêm lá no máximo com 2 conexões USB. E se você vai conectar todos os dispositivos que eu falei aqui no seu computador, você não consegue, porque 2 USBs não vão ser suficiente. Então você vai querer uma USB para conectar o seu celular, por exemplo, para carregar, uma para conectar o mouse externo, uma para conectar, então você vai lá, não vai ter como. Você vai colocar no caso do notebook, você não vai pôr uma placa, você vai pôr um chamado hub, né? Então você vai pôr lá um dispositivo que conecta numa porta USB do seu computador, do seu notebook, e ele vai disponibilizar várias outras portas USB, então vai expandir aquelas possibilidades ali. Beleza? Então, gente, é isso, tá?
No próximo vídeo eu volto para falar um pouquinho sobre como que vocês podem fazer para escolher o hardware do seu computador, né? Se vale a pena comprar, se vale a pena trocar. E é isso, pessoal. Valeu. Vão aparecer aqui os cards para vocês acessarem o próximo vídeo, o vídeo anterior, né? O próximo ainda não tem, né? Mas o vídeo anterior para se inscrever de novo no canal. É isso aí, pessoal. Valeu. Até mais. Obrigado.